Olá, seja bem-vindo ao Panorama. Você confere hoje um programa especial com reportagens mostrando as lutas e conquistas de movimentos sociais que marcaram o ano de 2017. Vamos acompanhar as ocupações por moradia que tomaram o estado de São Paulo, a resistência dos povos indígenas para manter e conquistar mais direitos, a batalha de mulheres e da população negra por mais respeito e dignidade. Tudo isso você confere hoje aqui no Panorama, a partir das reportagens produzidas e exibidas durante este ano no seu jornal, o Telejornal Diário da TVT. Vamos começar falando sobre uma das maiores ocupações de todos os tempos no Brasil, a Povo Sem Medo, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, que já reúne cerca de 12 mil famílias. Tudo começou no início de setembro, quando o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto ocupou um terreno abandonado na cidade. Em 20 dias, o número de famílias passou de pouco mais de 1.000 para 8.000 e só continuou crescendo. São, na maioria, trabalhadores que não conseguem pagar aluguel. A Justiça já determinou uma negociação entre todas as partes envolvidas: o MTST, a construtora proprietária do terreno e os governos municipal, estadual e federal. Mas ainda não houve avanço para definir soluções habitacionais para as famílias. Vamos ver uma visita do repórter Leandro Chaves à ocupação para conhecer quem são as pessoas que vivem ali. Não existe nenhum pedaço de madeira que não possa ser aproveitado por aqui. O que parece sem utilidade, em poucos minutos pode virar uma cozinha, um banheiro, um lar. A solidariedade está em todas as partes. Assim, é a rotina na ocupação Povo Sem Medo, organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST. Já são mais de 8.000 famílias acampadas nesse terreno, em São Bernardo do Campo. Em meio à multidão, os sonhos por aqui se repetem. Meu sonho é ganhar minha casa, né? Chega de pagar aluguel, que não é fácil. Todo mundo aqui tá em busca do que necessita, o seu lugar. Ter meu próprio lugar para eu poder um dia estar lembrando disso aqui, do que a gente passou, entendeu? Então, esse é meu sonho. A gente vai tentar mostrar agora para vocês como que é o interior de cada uma dessas barracas. O espaço realmente é bem apertado, cerca de 1,5 metro. Aqui a gente vai pedir licença para o Adailton, que é o morador dessa estrutura. E olha só, realmente um espaço bem apertado. O Adailton aqui, ele conseguiu ainda colocar um colchão, ele dorme com a mulher aqui, ó. E guarda até uma bicicleta, todas as suas roupas. E o calor aqui é bem intenso, muito forte mesmo. Dá pra gente ter uma noção de como que é a luta e a dificuldade de cada um desses moradores no dia a dia aqui. Nós pagamos aluguel, eu pago R$450 de aluguel, fora água e luz, vai para R$650, que só a água vem R$250, está muito caro o imposto nesse Brasil. Resolvi vir aqui, falei com a minha esposa, falou comigo também, os dois entramos num acordo e viemos para cá. Toda ocupação é dividida por setores. São 19 alas, cada uma com um coordenador. São 19 grupos. Em média, cada grupo tem 500. Os primeiros grupos, a média é 500. Os demais grupos passam de 700 pessoas, tendo os últimos grupos mais de 1.000. Aqui o convívio é de totalmente solidariedade, onde temos doações de alimentos. Cada grupo tem a sua cozinha própria. São 19 cozinhas, mais a principal, onde são preparadas todas as refeições: café da manhã, jantar e almoço. Apesar de impressionar pelo tamanho, a ocupação representa uma pequena parcela de quem não tem um lugar digno para morar. Só em São Bernardo do Campo, o déficit habitacional é de 90.000 famílias sem casa, o maior de toda a região do ABC, onde mais de 230.000 pessoas não têm um lar. A intenção do MTST é que o poder público compre a área para a construção de moradia popular. Esse terreno aqui está há aproximadamente 40 anos sem nenhum fim social. E nesse terreno tem condições, sim, de ser construídos condomínios, apartamentos, onde as pessoas podem vir morar. É dentro do projeto Minha Casa Minha Vida Entidade. Nós reivindicamos moradia com dignidade. Foi um ano de muita luta para os movimentos de moradia e algumas conquistas importantes. Em Guarulhos,
existe também uma ocupação Povo Sem Medo. E lá, as famílias conquistaram a garantia de que a Prefeitura e a Caixa Econômica Federal vão negociar a compra do terreno ocupado. A área tem cerca de 70 mil metros quadrados e fica no Jardim Centenário. A repórter Michele Gomes foi conhecer quem são essas famílias e como elas se organizam na ocupação. Este é o novo lar do casal Suelen e Francisco, que tem uma filha de 8 anos. Apesar da situação precária, eles estão felizes de voltar a viver juntos. Durante 4 meses, moraram em albergues separados, depois de serem despejados da casa onde pagavam aluguel. Assim, quando foi ocupada, a gente veio junto e a gente está aqui na luta. A gente, para sobreviver, eles dão uma comida diária, café, almoço, janta. A gente procura sempre arrumar um serviço, um bico, uma passada de roupa, uma limpeza, alguma coisa para sempre manter, né? Que nós temos uma criança de 8 anos e estamos desempregados e estamos aqui para ver se a gente consegue se levantar, né? Uma luta por moradia. Aqui tudo é comunitário. Nesta cozinha, as famílias recebem 3 refeições por dia, preparadas voluntariamente pelas mulheres da ocupação, que fazem em média 70 quilos de arroz e 15 de feijão. Hoje, Luciana ajudou no preparo do almoço. Ela é cozinheira e está desempregada há 3 anos. Eu estou aqui na cozinha hoje, mas todos os dias eu estou aqui. Mas toda vez que eu estou aqui, eu sempre vejo um ajudando o outro. É um grupo que se ajuda, um ajudando o outro. O objetivo do movimento sempre é diminuir o déficit da cidade, que aqui em Guarulhos passa de 100 mil, né? E a gente está contribuindo com o município para que a gente venha diminuir essa demanda de pessoas que não têm condições de ter uma moradia digna. Segundo a coordenação do MTST, o proprietário do terreno conseguiu uma liminar de reintegração de posse, mas o Poder Judiciário está revendo a decisão por conta da dimensão da ocupação, que hoje abriga quase 5 mil pessoas. Com o poder público, a gente está abrindo esse canal para conversar. Até agora a conversa está melhorando, né? A habitação, ela já sinalizou que é possível discutir um projeto de moradia popular para esse terreno, né? A Câmara Municipal da cidade, os 34 vereadores também já manifestou, né, que vai pressionar, né, o prefeito da cidade, o prefeito Guti, para que seja destinada essa área para a moradia popular. Então a gente vai correr atrás, a gente vai à luta. Entendeu? Porque a gente precisa de ter um lugar para morar. Ninguém está aqui de brincadeira, a gente vai enfrentar mesmo. Vamos de mais uma vitória do movimento de moradia, agora no Capão Redondo, zona sul da capital paulista. O clima é de vitória depois de uma negociação bem-sucedida com o proprietário do terreno. As famílias aguardam a concretização do negócio com a Caixa Econômica Federal para que comecem logo as obras no projeto Minha Casa Minha Vida. Veja na reportagem de Jô Miyagi. Durante quase um ano, 500 famílias participaram da ocupação Povo Sem Medo no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. A luta por moradia digna foi organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e valeu a pena. O acampamento foi desmontado depois do acordo que garante a casa própria para os militantes do movimento. De acordo com o MTST, neste terreno de aproximadamente 20 mil metros quadrados, serão erguidos 5 prédios com 18 andares cada um. O projeto é pelo Minha Casa Minha Vida Entidades. O proprietário do terreno fechou o acordo entre o MTST, Governo Estadual e União e vai vender a área para a Caixa Econômica Federal. No começo foi meio turbulento, né? Porque tinha um impasse de despejo, né? Mas aí o movimento, por ser um dos movimentos mais respeitados, né, na cidade de São Paulo, né, os caras abriu portas de negociação, né? Que nós ia ficar no máximo 3 meses, se prolongou para 6 meses, né? Onde o proprietário, né, o governo federal, mais o MTST, né, trabalharam numa conjuntura de entrar num consenso de negociação. Todas as famílias que fizeram parte da ocupação entraram para o movimento por necessidade. É o caso do Fábio. Roqueiro, ele admite que não tinha simpatia pelo MTST,
muito por influência da mídia tradicional. Sempre passava essa imagem, né, de um povo desocupado, né, que não tem o que fazer, a ideia de invadir o que é dos outros, né? Então, assim, invariavelmente, a mídia, quando ela tem um lado político predeterminado, ela usa desse tipo de artifício, né? Alguns participantes da ocupação, como a Maria e o Amauri, vão continuar por aqui. Eles vão cuidar do terreno até que a construção comece. O casal também tinha preconceitos com o MTST, até conhecer o movimento, as pessoas e os objetivos, e entender que só quem luta vence. Se a gente não lutar, quem vai lutar pela gente? O governo não está nem não, quer mais que a gente se exploda. Não desistam jamais dos seus sonhos. Não é nada de graça, a gente vai ter que pagar. Vão construir os prédios, certo? Aí vamos financiar pela Caixa e a gente que vai pagar. Não é nada de graça, gente. Mas a luta não termina aqui. Grande parte dos acampados aprendeu que a transformação social só acontece com resistência. Por isso, vão continuar a luta em outros terrenos abandonados para que outras famílias também conquistem o direito à casa própria. Se a gente não pressionar, nunca vai ser construído, né? Então, a gente junta esse povo todo, né, guerreiro, que sonha em ter sua própria casa, né? E a gente acaba conquistando o terreno para que venha construir essas moradias. Aqui está o povo sem medo de lutar. Foi ano de luta também para as populações indígena e quilombola, que tiveram vários de seus direitos ameaçados. Um exemplo é a discussão no Supremo Tribunal Federal sobre o chamado marco temporal. Segundo a tese, só teriam direito aos territórios aqueles que os ocupavam em outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. O marco desconsidera o histórico de expulsões, violências e violações de direitos sofrido por essas comunidades. A ação tramita na Corte há 13 anos, mas pode ser votada a qualquer momento. Em agosto deste ano, após muita pressão, os indígenas conquistaram 2 decisões favoráveis do Supremo Tribunal Federal. Eles passaram uma madrugada em vigília na Praça dos Três Poderes, junto aos quilombolas, e acompanharam o julgamento de processos sobre a constitucionalidade de leis e decretos que regulamentam as demarcações de terras e reservas. Acompanhe na reportagem de Welson Kalinowski. Com a presença de centenas de indígenas e quilombolas na Praça dos Três Poderes, a Suprema Corte decidiu por unanimidade contra as ações civis 362 e 366, nas quais o Estado do Mato Grosso cobrava indenização por desapropriação de terras no Parque Nacional do Xingu e nas reservas Nhambiquaras e Parecis. Os ministros reafirmaram que as áreas sempre foram dos povos que hoje vivem ali. No veredito contrário ao governo do Estado, o Supremo chamou estas terras de imemoriavelmente indígenas. O Supremo esclareceu que não são terras, ou não eram, nunca foram terras devolutas. As terras em questão sempre foram e continuam sendo terras tradicionalmente ocupadas pelos povos, que essa base factual foi demonstrada pela presença e pelo modo de ocupação dos povos dessas terras. Para Alcime, a decisão do STF nas ações civis sinaliza que o colegiado deve ser contrário à tese do marco temporal, que também seria julgada hoje, mas acabou suspensa. Um lastro histórico e legal do direito dos povos foi reforçado, enfraquecendo em muito a famigerada tese do marco temporal, por meio da qual os latifundiários querem fazer crer que os povos só teriam direito àquelas terras em que eles estavam na posse física em 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição vigente. Portanto, avaliamos como de modo positivo o julgamento ocorrido no Supremo no dia de hoje. No caso específico dos quilombolas, a expectativa era ainda pelo julgamento de um pedido feito pelo Partido Democratas. O DEM entrou com uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, contra o decreto 4.887 de 2003, no mandato do ex-presidente Lula. Ele é o decreto que regulamenta
é o processo de regularização fundiária. É nele que estão os ritos de como regularizar os territórios quilombola. E aí, se a gente perder esse suporte jurídico, que é um aparato legal, a gente fica totalmente sem nada para mediar e para dar base jurídica para a legalidade dos territórios quilombola, para a titulação dos territórios quilombola. Assim como no caso do marco temporal, o julgamento da ADI acabou adiado. Novas datas para a análise dos casos serão definidas pelo Supremo. Daqui a pouco, a população negra é o nosso destaque. Ano de ataques, denúncias e mudanças. A reportagem você acompanha depois do intervalo. Panorama volta já.